Tá aí, gente. Marcel, Marcos Duval falando não da... tem rabo preso, chegou chegando, desafiando o sistema, mostrando tudo e revelando o que vai acontecer agora no Brasil. Segundo o senador, ele trouxe informações importantíssimas diretamente dos Estados Unidos. Para quem não sabe, ele é totalmente ligado a Marcos Rubio, que vai cuidar dessa parte. Segundo ele, o ministro Alexandre de Moraes perder o seu passaporte e todos os seus bens nos Estados Unidos é só a ponta do iceberg. Vem muito mais coisa por aí. Os crimes são gravíssimos e aqui nesse vídeo o senador vai expor tudo com riquezas de detalhes. Então, gente, já compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês conseguirem antes que eles tirem esse vídeo do ar, porque essa perseguição a esse senador está passando de todos os limites. É crimes contra a humanidade. E aí isso vai ser colocado dentro da ONU, porque, por azar, desses que ficaram fazendo essa perseguição política, a ONU, na sua comissão de segurança, quem vai presidir? Marco Rubio. E a ONU, então, é que vai fazer a denúncia, junto com mais de 100 países, contra Alexandre de Moraes e Pacheco. A ONU vai fazer denúncia para o Tribunal Penal Internacional, não é para o tribunal investigar, não, porque já está tudo investigado. É para ser já julgado. Foi assim com... Tanto é que as pessoas confundem as coisas assim. Mas por que então Maduro esteve no Brasil e não foi preso? Isso não vai acontecer com Alexandre, isso é mentira, são coisas totalmente diferentes. Uma coisa é a Corte Americana condenar o Maduro por crime de tráfico internacional de drogas. Então, uma relação dos Estados Unidos com Maduro tem nada a ver com uma organização internacional. Sim. E o Tribunal Penal Internacional, ele julga crimes de guerra, crimes contra a humanidade e direitos humanos e terrorismo. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês, que ninguém sabe. Em primeira mão, há uma extraordinária possibilidade de que o Alexandre já vai ser julgado, que já está claro para esses 120 e poucos países, porque até a perseguição política é crime contra a humanidade. Não é nem violação dos direitos humanos, não. É crime contra a humanidade, uma perseguição política. Então, isso já é notório para todo o Brasil, que é só a direita que foi perseguido. E ainda sem o devido processo legal, só no dia 8 de janeiro que eu filmei, já é o suficiente para manter ele muitos anos preso. Bom, quando eu senti que, de fato, enquanto estivesse o Biden, nada iria acontecer com o ministro, porque o Biden estava fazendo, então, a proteção e mandando esses órgãos não avançarem, eu sabia que se o governo que entrou ganhasse, as coisas iriam se reverter rapidamente. Tanto é que, em poucos dias, ele está fazendo uma revolução do tipo, é assim ou tchau. E isso, o Marco Rubio, que já tinha feito uma solicitação para o secretário-geral do governo, Biden, pedindo a suspensão do visto do Alexandre, não é só para impedir ele de ir para a Disney, não. Essa suspensão do visto é dentro de uma categoria de atos antidemocráticos, ou seja, comunista. Então, ele vai ser impedido não só nos Estados Unidos de entrar, e vai ser tudo bloqueado. Ganhasse, as coisas iriam se reverter rapidamente. Tanto é que, em poucos dias, ele está fazendo uma revolução do tipo, é assim ou tchau. E isso, o Marco Rubio, que já tinha feito uma solicitação para o secretário-geral do governo, Biden, pedindo a suspensão do visto do Alexandre, não é só para impedir ele de ir para a Disney, não. Essa suspensão do visto é dentro de uma categoria de atos antidemocráticos, ou seja, comunista. Então, ele vai ser impedido não só nos Estados Unidos de entrar, e vai ser tudo bloqueado que ele tem lá, como em todos os países a qual os Estados Unidos têm uma relação diplomática. Então, não é só, vai deixar de entrar só o vistozinho. Isso é só o início que o próprio Marco Rubio, que esteve na investigação comigo, tem farturas de documentos para já tomar essa decisão. Perfeito. Então, tudo tem lá um momento deles também, da questão da geopolítica, aí a gente demoraria muito para explicar em que momento seria isso. O que eu posso dizer, e pela essa relação próxima que eu tenho com o Marco Rubio, e que o Alexandre me impediu de ir em dezembro numa reunião com ele, que é um crime, e que esse crime que Alexandre cometeu de suspender o meu passaporte, do meu direito de ir e vir, e ainda como senador,
por incrível que pareça, entrou também no Tribunal Penal Internacional como um crime contra a humanidade. Não é nem de direitos humanos, não, é crime contra a humanidade, o impedimento da liberdade de um parlamentar de ir e vir. Então, cada ação que o Alexandre tem feito, ele tem só se prejudicado. Ele colocar o Elon Musk dentro de um projeto, dentro de um inquérito que não existe nem lei, nem crime, ele é muito... Assim, sinceramente, para todos que estão vindo, eu já não levo nem mais a sério, porque já dá para ver tamanho de uma doença de psicopatia que ele tem. Então, eu não vou ficar, na minha relação emocional, confrontando com alguém que é extremamente doente de psicopatia. É crimes contra a humanidade. É um absurdo, Pittoli tem até comentado algumas vezes, a esperança que nós temos, ao invés de ter uma esperança forte no Congresso brasileiro, nos políticos do Brasil, nós estamos com esperança nos Estados Unidos. E ainda bem, tá? Eu também tenho essa esperança muito forte. O que eu quero saber é qual o impedimento, o que dificultaria, por exemplo, o Alcolumbre na presidência do Senado? Ele conseguiria impedir, atrapalhar um trabalho ali, dos Estados Unidos em cima do Brasil? Porque o Trump já colocou que pode equiparar os cartéis, né, a questão das drogas, as organizações como organizações terroristas, enfim. Alcolumbre, no Senado, ele conseguiria atrapalhar uma medida dos Estados Unidos, enfim, as investigações, esse trabalho que os Estados Unidos vem fazer, o Rubio, no caso, seria um empecilho ou não tem jeito? Ele estando no Senado, ele não teria força para atrapalhar as sanções que viriam contra o Brasil? Excelente pergunta. Primeiro, o poder que está entrando, que entrou esse governo, não só pela força do Trump, mas como o Elon Musk, que é o considerado homem que está mudando o século, o Marco Rubio, que também veio de um país comunista, sabe dessa questão da censura, da perseguição. Então, uniu um grupo inacreditavelmente do jeito que a gente sempre sonhou. Agora, tendo um presidente no Senado que vai tentar frear a ação dos Estados Unidos é um trator, não tem jeito. Vai passar atropelando tudo, vai botar as sanções e o Brasil vai pagar impostos que nunca pagou, então vai ser uma pressão tão grande que o próprio Congresso vai ser obrigado a impeachment o presidente do Senado. Então, não há possibilidade nenhuma daqui para frente, porque nós agora, é como se nós estivéssemos na guerra com estilingue. Agora chegou aliados com uma bomba atômica. Então a gente sai do estilingue, que foi o que o ministro disse que foi um golpe de Estado, porque os patrões estavam de estilingue, inclusive, dentro desse documento, já adianto para vocês, agora de forma pública, o Mark Zuckerberg foi solicitado para impulsionar o 8 de janeiro para ter mais patriotas no Congresso. Por quem que veio essa solicitação? Você já sabe. Isso vai ser colocado tudo à limpa para o Brasil inteiro, através dos documentos que o Marco Rubio vai apresentar, assim que a ONU fizer a denúncia formal. Duval, peraí, o que você falou é de extrema importância a respeito do Mark Zuckerberg. Tem documentos comprovando que pessoas entraram em contato com o Zuckerberg para impulsionar sobre os atos dia 8? Isso tem por escrito? Isso é gravíssimo. Tem por escrito. No momento certo, como o SSCI vai botar junto com o Marco Rubio o momento certo de apresentar esses documentos que o Mark Zuckerberg entregou. Então, isso explica porque era uma questão que eu tinha desde dia 9 de janeiro. Por que vieram tanta gente fazer um protesto nos poderes que estavam de férias, de recesso? Não tinha ninguém. Por que tanta gente? Não era só o pessoal do acampamento. Se fosse o pessoal do acampamento, até dava para entender. Mas como chegou mais de 100 ônibus no dia 7, a gente pensou, para que tanto ônibus indo para estar lá dia 8, em recesso, hoje não ia ter ninguém? Fazer protesto para quem? Né? Então, ficou essa pergunta até que, na sabatina que o órgão fez com o Mark Zuckerberg, ele falou. Aí eu falei, pronto, está explicado por que teve tanto patriota numa data tão sem ninguém em Brasília, só as moscas. E por isso tantos ônibus chegaram. Então você começa a fechar e ver que, de fato, a influência do Biden em apoio ao que era o presidente do Tribunal Superior Eleitoral era já um acordo de um golpe de Estado moderno. Não se usa mais Forças Armadas para dar golpe de Estado. Acabou. Isso
é da época dos carburadores, nós estamos em injeção eletrônica, energia elétrica. Então, ainda a cabeça nossa, da maioria da população brasileira, é ainda que o carro funciona por carburador. Não, peraí. O Exército entendeu que eles não têm mais aquele poder que eles achavam que tinham. Por isso que tem general preso. E aí você consegue entender, bom, então, peraí, tem um general preso pelo STF e não para o Supremo Tribunal Militar. Que coisa... Não, peraí, tem algo errado. Então, aí você percebe que as Forças Armadas não têm mais poder no dia de hoje para dar um golpe de Estado. Basta a Suprema Corte e basta as redes sociais. Por quê? Fazer as regras, né, para dizer, censuras na rede social. Porque a rede social ficou a voz da direita no mundo. E a esquerda sempre teve suas redes, né, as suas TVs e rádios direcionados para um certo ponto. Então, se a tentativa do candidato do sistema tentar fazer algo, vai ser igual aconteceu na Colômbia. Vai voltar? Então, pronto. É multa, é mais impostos, é isso. O Brasil vai entrar numa crise de pessoas que vão morrer de fome. Então, não só ter picanha, não. É não ter nem o que comer. Então, a pressão que vai ter dentro do Congresso, aí vale aqui fazer uma chamada para o Brasil, pressionar os seus representantes, e aqui eu quero agradecer 42 senadores que tiveram a coragem de subscrever um pedido para cair todas as liminares contra um senador da República, por causa da violação do artigo 53, tiveram a coragem de se expor nesse relatório, são 42 senadores. Eu peço a esses 42 senadores que tiveram essa coragem ano passado em defender um senador da República, que estava claramente uma perseguição, que eles possam mostrar o voto, tornar público, transparente. Se eu estou representando vocês, como é que eu posso esconder de vocês quem eu estou votando? É uma coisa incoerente. Sim. Mas é porque pode ter perseguição. Se ele vê que você votou em A, o grupo B vai te perseguir. Dane-se, nós estamos em outro momento da história, outro momento do mundo. Então, eu peço aos 42 senadores, não peço nem a todos, não. Mostrem para quem se estão votando. Aí, o candidato do sistema vai ser igual em 2019, que era o Renan. Ele não foi reeleito, não foi eleito como presidente do Senado, porque nós mostramos nosso voto. Perfeito. Então, nós precisamos disso para fazer a mudança. Seja eu, seja o Girão, seja o Marcos Pontes. São 3 boas opções que nós temos para, então, se juntar com os Estados Unidos e a gente acelerar junto com os países do primeiro mundo para gerar emprego, renda e liberdade de expressão, liberdade de tudo que nós podemos ter. Então, nós precisamos transformar esse Brasil num Brasil primeiro mundo. E agora o primeiro passo do dever de casa nosso. E agora Marcos Duval vai falar sobre a sua candidatura a presidente do Senado. Aqui ele já deu a dica, né? Vamos pressionar para o voto ser aberto. E como aconteceu em 2019, o candidato do sistema não vir a vencer. Porque, gente, vocês lembram de Alcolumbre? Por mais que ali esteja meio que envolvido, dizendo que não vai ter anistia, eu lembro muito bem de Alcolumbre. Ele era um do que mais sentava em cima de pedido de impeachment dos ministros do STF e que também era totalmente contra Bolsonaro. E agora, olhem tudo que ele vai falar sobre a sua candidatura, que pode mudar tudo no mundo da política. Então, nós precisamos, de fato, mostrar o que é a democracia. Porque eu já estou sofrendo, já tem 2 anos, e agora mais como candidato, porque eu não posso na minha rede social, e não podia, ainda não posso, dizer que eu sou o candidato para que a imprensa possa ter ciência sobre isso. Então, eu já saio na desvantagem perante o candidato do sistema, e os outros são excelentes candidatos, e aí nós vamos avaliar quem tem mais condições. Claro, não apoiando do sistema, é óbvio. Duval. Mas nós estamos na luta. E eu, como disse a todos, que surpresa, eu não sabia que você era candidato. Mas eu fui o primeiro a ser registrado. E, de fato, foi comprovado. Então, eu aqui até quero agradecer aos outros candidatos que, de vez em quando, até citam o meu nome também como candidato, porque eles ficavam surpresos. Então, eu vi que foi o senador Girão que citou. Então, são pessoas que não estão agarradas à vaidade nem ao poder. Estão, de fato, focados no que é melhor para o Brasil. E o que é melhor para o Brasil é a gente seguir o que está na Constituição e defender a nossa democracia e liberdade de expressão. Um senador da República que representa o país
não pode falar, está censurado nas redes sociais. E ainda teve o absurdo que o Senado recorreu, mas até agora não tem decisão, não vai ter nunca, de eu estar impedido, mas é claro que eu não vou obedecer ordens ilegais, porque a Constituição fala que se eu obedecer ordens ilegais, eu estou cometendo um crime. Então, o absurdo, aos seus ouvintes, o absurdo de eu estar proibido de ir para o plenário, na tribuna do plenário, falar sobre qualquer coisa que eu possa querer falar, que a Constituição me garante o direito disso. Ele está me impedindo disso, falando que se eu for para o plenário falar, ele vai cobrar uma multa de 50 mil. Olha só. E ele disse que isso é uma estratégia de que eu, no plenário, eu falo com liberdade para que as pessoas possam compartilhar o que eu falei e não sei o quê. Então, assim, nós precisamos... E o presidente do Senado atual, aqui vale um aspas, desculpa a expressão e o sincericídio, mas é um covarde. Cadê a defesa pela nossa democracia? Cadê a defesa que um senador da República, não é o Marcos Duval, não, o senador da República está tendo seus direitos básicos, que é a liberdade de expressão, defender o interesse dos seus eleitores e da sociedade brasileira, está sendo cerceado. O único na história, em 200 anos, eu sou o único na história censurado. E meus pares não sabem que eu sou candidato. Só para ter uma ideia, isso daqui eu fiz Isso aqui quase um pergaminho. Vou soltar aqui para vocês. Isso foi uma instituição internacional colocando questão da violação aos meus direitos como senador, iniciado pelo ministro que fez o juramento em defender a Constituição e que se diz especialista Duval, em constitucionalidade. Então, isso aqui já mostra o tamanho das violações, isso aqui tudo é violações que ele fez contra um senador, e só em um ponto, liberdade de expressão. Isso é um órgão internacional que fez, eu ainda não posso dizer qual é esse órgão, ele fica na Europa, mas então o que eu tenho que colocar, assim, não quero entrar para fazer revanche, para fazer perseguição, para poder demonstrar olho por olho, dente por dente, negativo. Eu até falo assim, pergunte ao meu gabinete como é o senador Marcos Duval liderando o gabinete. Ele é democrata? Ele é um ditador? Ele escuta, ele não escuta? Ele escuta as opiniões divergentes dele? Não? Então, eu tenho falado isso. Pergunta o que eu já fiz. Quem é o Marcos Duval? Senador Marcos Duval. Como é que foi o mandato do senador Marcos Duval? Então, isso que tem que ser colocado, porque o que eu fiz, quer dizer, é história, vira documento, não tem como mudar, não tem como voltar para o tempo. Então, o que eu fiz no meu gabinete, que hoje é considerado um dos gabinetes mais democráticos que tem no Senado, eu quero fazer como presidente do Senado. Vou ser apenas o juiz, seguir o que diz as regras do jogo, que está na Constituição, apenas isso. Você vai pautar pauta X, pauta Y, eu vou pautar o que a maioria dos senadores desejarem e subscreverem. Está lá no regimento, precisa de tantos assinaturas? Já tem? Vamos pautar. Eu não tenho rabo preso. E vocês, o que vocês acharam de tudo que disse o senador? Aqui ele foi bem preciso em dizer: não tem jeito, ganhe quem ganhar, mas esperamos que seja ou ele, ou Girão, ou Marcos Pontes, porque realmente eles vão pautar os pedidos de impeachment dos ministros do STF, mas nós sabemos que Alcolumbre não vai, só que mesmo que aconteça e Alcolumbre ganhe, ele não vai poder parar tudo isso que está acontecendo na América contra o ministro Alexandre de Moraes. A verdade já chegou, vocês viram tudo que ele falou sobre o 8 de janeiro e ainda vem muita coisa por aí. E vocês têm um palpite? Vocês acham que quem vai ganhar para presidente do Senado? Gente, eu tenho muita fé que seja um dos três, mas eu gostaria muito que fosse o Girão. E vocês? Deixa aqui nos comentários, não deixem de opinar. Tanto vocês quanto a sua opinião é muito importante para mim. E agora, olhem esta notícia. O Tribunal de Justiça do Amazonas determinou nesta quarta-feira a prisão definitiva de Luciane Barbosa Faria, conhecida como Dama do Tráfico. Ao longo de 2023, a amazonense esteve em reuniões com autoridades do Ministério da Justiça, isso durante a gestão de Flávio Dino. Bom,
Este foi o vídeo de agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu preparei com muito carinho para vocês. Não deixem de deixar aqui o seu comentário, que ele é muito importante para mim. Também deixe o seu nome, de qual cidade vocês estão falando, para a gente se conhecer um pouco melhor. Deixe aqui qual o preço do alimento na sua cidade, porque a minha está um absurdo, gente. Eu comprei quase nada, compartilhava com vocês hoje. Eu não comprei quase nada, deu R$145. Eu fiquei chocada, não tinha mistura. Foi só umas verduras mesmo, pão, coisa pro café da manhã. A que ponto nós vamos chegar? O café é um absurdo, o leite é um absurdo. O que vamos fazer nós, o povo brasileiro? Bom, vamos ter fé, esperança. Sábado tá logo aí. Vamos acreditar, vamos pressionar os nossos representantes para que esse voto seja, como falou o Marcos Duval, aberto, para que todos nós sabemos quem são os que estão votando no candidato do sistema. Muito obrigada a todos, só não esquece de compartilhar. Eu desejo um dia mais que abençoado e repleto do amor de Deus. Até nosso próximo encontro.